Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre um livro contemporâneo do século XX de uma das autoras mais importantes desse período. Ela influenciou grandes nomes como o Stephen King e também o Neil Gaiman. Hoje a gente vai conversar sobre uma das principais obras da Shirley Jackson. Hoje vamos falar sobre Sempre Vivemos no Castelo. Pessoal, estou muito feliz por estar aqui em mais um vídeo falando sobre o que a gente mais gosta, que é literatura. Então hoje eu resolvi escolher uma leitura aqui para o canal um pouco mais contemporânea. Eu já estava colocando aqui, né, e fazendo leituras de uns livros mais clássicos, mais antigos, e eu achei interessante dar aí uma equilibrada com um livro contemporâneo aí do século XX e de uma escritora aí que influenciou muito o que a gente consome no dia a dia, né? Porque ela influenciou, né, o Stephen King, o Neil Gaiman, e aí tem muitas produções, tanto na literatura, né, quanto nos filmes também, que tem aí as ideias dela, né? Então achei isso bem interessante. Vamos começar, pessoal, o vídeo aqui falando sobre a sinopse, falando sobre o que conta esse livro aqui, Sempre Vivemos no Castelo. Então a gente vai ter a história de uma família, os Blackwood. Nós vamos ter a Mary Catherine, a Constance e o tio Julian. Eles foram os únicos sobreviventes de um assassinato que aconteceu na casa dessa família aqui. Então, o que aconteceu, pessoal? Os Blackwood, eles estavam jantando e num momento aí da sobremesa, aconteceu que eles foram envenenados. Alguém colocou arsênico no açúcar deles. E aí, praticamente a família inteira morreu. Morreu o pai, a mãe, morreu a esposa do tio Julian, morreu o irmão mais novo das meninas. Então, essa família aí foi praticamente dizimada. A Mary Catherine estava de castigo, que é a personagem que vai narrar aqui a história pra gente. Ela estava de castigo no quarto e ela foi proibida de jantar naquele dia. Então, aí não aconteceu nada com ela. A Constance, ela é a que fazia tudo da família, então ela fazia o jantar, ela preparava comida, ela gosta muito de cozinhar, só que ela não usa açúcar. Então na hora aí da sobremesa, o que ela foi comer, né, que era a geleia de amora, ela não colocou açúcar, então não aconteceu nada com ela. E o tio Julian, que foi um dos sobreviventes, ele sobreviveu, né, mas aconteceu que ele ficou com muitas sequelas. Então ele perdeu totalmente os movimentos do corpo e ele também ficou com a memória afetada, né? Então ele confunde o passado e o presente, né? Ele tem esses lapejos da memória, ele não é mais são. Então a gente tem essa família e aconteceu esse terrível assassinato. E o que acontece? A Constance, ela é a principal suspeita, porque ela não consumiu açúcar, né? Ela é a principal suspeita. Ela vai a julgamento, ela é julgada, porém ela é inocentada. E o que acontece? Como ela é inocentada, ela pega a Mary Cat, que estava no abrigo, no orfanato durante esse julgamento, o tio Julian do hospital, e vão todos voltar para aquela casa onde a família morava. Só que o vilarejo do local, eles não aceitam mais elas, porque eles acreditam que é a Constance que matou a própria família, né? Então elas são xingadas, elas são hostilizadas, elas são humilhadas, e ninguém mais nem se aproxima dessas meninas, né, dessa família, por conta de tudo isso. Então, elas são, assim, extremamente hostilizadas nesse vilarejo. A Constance, ela não sai mais da casa, e a Mary Cat, que às vezes vai toda semana, né, vai ao vilarejo para fazer compras. E durante todo esse percurso que ela vai ao vilarejo, ela aí sofre diversas ofensas. Então, a gente tem essa história principal dessa família, que aconteceu toda essa questão, e a família inteira foi morta e ficou só elas e o tio Julian no castelo, né, nessa grande mansão. Só que, de certa forma, essa família, ela vive agora em um equilíbrio. Eles vivem felizes, porque a Mary Cat, ela criou uma rotina para ela. A Constance, ela cuida da cozinha, ela gosta de cozinhar, ela gosta do jardim, ela gosta de verduras, de cuidar da horta. E o tio Julian fica aí revivendo toda hora esse momento, ele tenta escrever até um livro, né, com a memória meio fragmentada. Mas eles vivem aí em uma harmonia, eles vivem aí num microcosmo quase perfeito para eles. Até que chega chega aquela, quando a gente tá com a história perfeita, só que chega uma pessoa para detonar esse equilíbrio. Então tem um primo distante, que é o Charles Blackwood.
esse primo distante, ele volta e tenta contato com a família, né? Ele tenta voltar e conversar com a família. E ele consegue entrar, né, na casa, né? A Constance aceita ele e ele começa a morar nessa casa. E mais que isso, ele começa a tentar dominar elas. E no começo a gente tem aí é bem interessante porque a Constance, ela aceita amplamente a vinda dele e os comandos dele, né? Ele tenta mandar nelas, no dinheiro da família, no modo de vida. E a Mary Cat, ela na hora percebe o que está acontecendo. Então, o que era perfeito, acontece agora uma fragmentação, né? Acontece um racho ali no meio. Esse pequeno, nessa linha bem fina de harmonia que essa família tinha, foi quebrada. E aí, a partir daí, a gente começa a desenvolver a história. E a Mary Cat, ela vai fazer de tudo para tentar proteger o que sobrou, né, o que restou aí dessa família. Essa é a história, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre as características do livro, o que eu achei da narrativa, alguns detalhes. Primeiro, se eu fosse definir essa história aqui como colocar uma palavra para essa história e para os personagens e para o enredo, seria estranho. Gente, todo mundo aqui é muito estranho, pessoal estranhíssimo, sabe? Uma narrativa bem... tudo nela é estranho. Isso é interessante a gente ir com essa ideia para a leitura, porque a gente já vai preparado para algumas coisas. Eu não tinha essa percepção no começo e eu tive um pouco de dificuldade para entender a história. E eu fui ter essa ideia mais pro final. Porque a nossa narradora principal, né, que é a Mary Cat, gente, ela tem uns problemas mentais seríssimos, uma dissociação muito grande. E ela tem uma psicose também, tá? Isso é fato, entendeu? Então, só de você saber que essa personagem não é certa da cabeça, já ajuda muito a leitura, sabe? Então, a gente tem essa narrativa muito estranha, esses personagens são estranhos, o jeito que eles conversam é estranho, entendeu? Eles não percebem as coisas que estão na frente deles, entendeu? Eu não sei se eles não percebem ou já é intenção mesmo, entendeu? Não sei, eu acho que é uma ideia da autora de não deixar a gente entender tudo mesmo e ficar com essa dúvida, sabe? E você perceber que é um livro diferente. Essa é a ideia principal, gente. Eu achei esse livro aqui diferente de tudo. Eu não vou falar que eu não gostei, mas eu tava esperando outras coisas, sabe? É uma coisa assim que eu percebo que é como se fosse mais ritualístico, de certa forma. A Mary Cat, ela tenta fazer a todo momento pequenos rituais para proteger essa família, sabe? E isso vai levando uma série de ocorrências que leva para uma catástrofe final, que a gente fica realmente tentando entender se era realmente essa forma melhor de resolver a história. Mas, assim, se eu fosse definir como algo, seria um livro um pouco diferente, um livro bem estranho. Eu acho legal se você gosta desse tipo de narrativa mais... deixar coisas abertas, assim. Na história, no começo, mais pro final já, a gente vai ter a descoberta de quem realmente assassinou a família, porque a Constance, ela foi inocentada, e ela é realmente inocente, mas quem que matou essa família? Aqui a gente vai ter a resposta. E essa resposta, depois, a gente vai entender muito mais dos personagens em si, né? Então aqui, na superfície, a gente pode entender como uma história estranha, como personagens diferentes. Mais pra baixo, a gente vai ter todos os temas como obsessão, como abandono, como hipocrisia da sociedade, como patriarcado, como obrigações, né, que a sociedade coloca na gente. E o final, ele pra mim não é nem trágico, ele é como se fosse místico mesmo, sabe? No final elas se tornam como se fosse lenda, sabe? Enfim, é um livro que ele fica aí bem na superfície, entre o real, entre a fantasia, entre o que é verdade e o que não é. A gente tem que ter sempre essa ideia durante a leitura que nem tudo é o que está realmente acontecendo. Não é uma ordem cronológica, tem essas idas e vindas, tem toda essa questão. Eu gostei da leitura, eu acho que foi um livro diferente, foi bom para eu ter esse contato. Mas assim, tem algumas ressalvas com a questão da narrativa mesmo, sabe? Te deixar umas pontas meio soltas, assim, não sei. Mas eu recomendo, eu acho que é um livro bacana para você tentar ver algo diferente. E se você gosta dessa atmosfera de mistério, vale muito a pena.
Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês curtiram, deixa o like aqui embaixo que eu volto em breve.